Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Vamos ler do versículo 5 ao versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do versículo 5 ao versículo número 11. Diz assim a palavra de Deus: Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse: Sobre a vossa cabeça o sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém. Vamos orar novamente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos com a Tua palavra aberta e nesse momento meditaremos nela, Pai. Fala conosco pela instrumentalidade do Teu Espírito Santo, Pai. Enche-nos com a Tua palavra, com Teu ensino para as nossas vidas, Pai. Corrige-nos naquilo que precisamos ser corrigidos e edifica-nos naquilo que nós precisamos ser edificados, Pai. É o que nós te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Todos nós já, alguma vez pelo menos, já fomos em algum parque de diversão e que tinha aquelas cabines de espelhos no qual nós entrávamos e a nossa forma era desfigurada de acordo com qual espelho a gente parava, de qual nós nos deparávamos, né? A pregação do Evangelho nos coloca em frente a um espelho que não nos deforma, mas que mostra qual a nossa forma e situação verdadeira. Veremos hoje qual pode ser a reação a esta exposição. Oposição, não nos identificamos com a imagem refletida. Ou conversão, vemos quem somos, como estamos e que carecemos de Deus. E uma vez convertidos, o que devemos fazer para que outros se vejam também em um espelho verdadeiro. Paulo aqui está em Corinto, como nós começamos a ver no domingo passado, e agora chega até ele Silas e Timóteo. E Corinto era uma cidade, na verdade, ela era uma metrópole naquela época, né? Uma das cidades mais ricas e importantes do Império Romano, situada no istmo da Grécia, a uns 80 quilômetros de Atena, na principal rota comercial do Império. Pelos seus portos passava o comércio do mundo. Célebre e voluptuosa cidade, onde se defrontavam os vícios do Oriente e do Ocidente. Aí Paulo ficou 1 ano e meio e fundou uma das maiores igrejas, bem à sombra da filosofia de Atenas. Paulo estava no término da sua segunda viagem missionária. Ele já havia passado pela Galácia, por Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, e dali Paulo partiria para Éfeso e depois Cesareia e Jerusalém, terminando assim a sua segunda viagem missionária. Como nós vimos no domingo passado, Paulo, quando chegou em Corinto, enquanto ele estava sozinho, e para não ser um fardo para a igreja de Corinto, ele se juntou a Priscila e Áquila
e foram fazer tendas foi fazer tenda para o seu sustento. Agora, nesse texto que nós acabamos de ler, o primeiro versículo nos diz que Silas e Timóteo haviam chegado da Macedônia e que Paulo, então, se entregou totalmente à pregação da palavra. Paulo, enquanto esteve com Priscila e Áquila, Paulo dividia o seu tempo entre fazer tendas e pregar o evangelho. Na verdade, aos sábados ele ia à sinagoga pregar o evangelho e durante a semana ele fazia as tendas para o seu sustento. Com a chegada de Silas e Timóteo, ele pôde, e esses irmãos trouxeram recursos da Macedônia para ele se sustentar ali. Ele pôde se dedicar, como diz o versículo 5, totalmente à pregação. Então, quais são as respostas à pregação genuína do Evangelho de Cristo? Veremos hoje, baseada nesse texto, que temos 3 respostas possíveis à pregação genuína do Evangelho. A primeira é a oposição dos ímpios. A segunda é a conversão dos eleitos. E a terceira é o amparo de Deus na pregação fiel do Evangelho. Vamos então à primeira resposta possível à pregação genuína do Evangelho, que é a oposição dos ímpios. E nós vemos isso nos versículos 5 a 6. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o sangue, eu deles estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Como nós vimos, quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo foi compelido pelo Espírito Santo a exaltar a Jesus perante os judeus, entregando-se integralmente à tarefa da pregação. Paulo não impôs qualquer fardo sobre a igreja de Corinto, no sentido de reivindicar sustento financeiro da parte dela, porque as suas necessidades eram supridas pelos cristãos da Macedônia. E nós vemos isso em Filipenses 4,15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Como já disse no início, Paulo já havia passado por Filipos, que ficava na Macedônia, e eles ali tinham se prontificado a ajudar no sustento missionário de Paulo. Parece provável, então, que Silas e Timóteo trouxeram ofertas em dinheiro que livraram Paulo da necessidade de trabalhar para se sustentar em Corinto. Paulo podia, portanto, levar a efeito trabalhos missionários durante a semana inteira, e não somente aos sábados, como ele vinha fazendo até então. A tarefa de persuadir os judeus que o Messias profetizado no Antigo Testamento era Jesus foi levada a efeito com mais energia. O aumento da atividade missionária revelou-se frutífera e levou à oposição de parte dos judeus. A forte oposição a Paulo na sinagoga se transformou em afronta irônica. A reação de Paulo foi deixar a sinagoga, mas não antes de procurar, da melhor maneira possível, convencer os judeus quão séria era a situação deles ao rejeitarem o Evangelho. Paulo sacudiu o pó das vestes. Esse sacudir o pó das vestes era um ato que simbolizava para o judeu repúdio em razão da rejeição e da incredulidade, e advertia aos transgressores que a lei de Deus os julgaria.
Isso nós vemos lá em Neemias 5,13, que era assim que se procedia. Cristo, quando instrui seus apóstolos, dá a eles a mesma ordem. Em Mateus 10,14 nós lemos: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Então, o sacudir o pó das vestes e dos pés era um ato que mostrava que simbolizava para o judeu o repúdio em razão da rejeição e da incredulidade. Em Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, ele nos deixa claro que quem deixa de exortar as pessoas ao arrependimento tem o sangue delas sobre a própria cabeça, ou seja, é moralmente responsável pelo juízo que sobrevirá a essas pessoas. Conforme nós lemos na nossa liturgia desta manhã, em 1 Coríntios, foi lido nessa manhã, Paulo tinha a consciência que ele deveria pregar o Evangelho. Ele fala: ai de mim se não pregar o Evangelho. Em Ezequiel, temos esta mesma situação. Nós somos moralmente responsáveis pelo sangue das pessoas, se nós não alertarmos as pessoas sobre o juízo de Deus, se não pregarmos o verdadeiro Evangelho. Isso nós podemos ver em Ezequiel 3, de 18 a 21 e 33, 4. Portanto, os judeus eram responsáveis por terem rejeitado a Cristo e, por isso, teriam de carregar o peso de seus próprios pecados. Esta reação dos judeus nos faz lembrar quando Cristo foi crucificado e Pilatos fala: vocês querem que liberte quem? Jesus ou Barrabás? E o povo respondia, e o povo fala que quer Barrabás. E depois o povo ainda diz, Mateus 27, 25, o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então o povo de Israel tinha ciência do que eles estavam fazendo ao rejeitar a pregação do genuíno Evangelho. Atos 5, 17 a 33, vai nos narrar os apóstolos sendo presos e os judeus também rejeitando a pregação do Evangelho. Atos 5, 17 a 33 nos diz: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E, tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos juntos às portas. Mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito delas e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto,
Indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes, importa obedecer a Deus do que a homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureciam e queriam matá-los. Então, a atitude dos judeus perante a pregação do Evangelho, tanto aqui no caso de Jerusalém, quando os apóstolos estavam presos, como também quando Paulo foi à sinagoga de Corinto pregar, quando Cristo esteve sendo julgado e eles pediram que soltasse a Barrabás, foi a mesma, foi a de oposição à pregação do genuíno Evangelho. A incredulidade dos judeus não era nova. Então, aqui é o primeiro ponto. A pregação do genuíno Evangelho ela pode provocar, em primeiro lugar, oposição, a oposição dos ímpios. Em segundo lugar, nós vamos ver que se ela provoca a oposição dos ímpios, ela também provoca a conversão dos eleitos. Versículos 7 e 8. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Como não era mais possível Paulo pregar na sinagoga, Paulo procura outro lugar para pregar e achou esse lugar na casa de um gentil chamado Tício Justo, que era próxima à sinagoga, e serviu de abrigo para a igreja que estava começando em Coríntio. Tício Justo era um cidadão romano, provavelmente pertencia a uma das famílias que Júlio César enviou para colonizar Corinto. Em geral, os cidadãos romanos do sexo masculino tinham 3 nomes, um prenome e 2 sobrenomes. Tício Justo consiste em 2 sobrenomes. Há motivos para acreditar que ele pode ser o mesmo Gaio relatado por Paulo em Romanos 16, 23, como anfitrião dele e da igreja em Corinto. Portanto, ele seria Gaio Tício Justo. O texto nos diz que Tício era temente a Deus. O termo temente a Deus, em Atos, é geralmente usado para designar um gentil justo que não havia sido circuncidado. Provavelmente, Tício fora convertido e batizado por Paulo. 1 Coríntios 1,14, Paulo vai citar nominalmente 2 personagens que ele diz ter batizado em Corinto. 1 Coríntios 1,14 nos diz: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. A mudança para a casa de Tício foi altamente bem sucedida. Muitos coríntios agora ouviram a mensagem, criam e eram batizados
E Lucas destaca em especial Crispo, que era o presidente da sinagoga local, que também creu no Evangelho. Deve ter sido uma decepção para os judeus verem o seu principal líder passar para o lado de Paulo. Os judeus vinculados à sinagoga são expulsos e sofrem perseguição em decorrência de sua fé quando assumem um compromisso com o Evangelho. O Evangelho promete salvação a todos os que confiam em Cristo, sejam livres ou escravos, adultos ou crianças, inclusive todos os membros da casa. Como é comum em todo o livro de Atos, os convertidos são batizados imediatamente. Nada impedia que os gentios crentes recebessem o sinal da aliança da graça, por meio do qual foram unidos aos propósitos redentores de Deus, desdobrados na história de Israel. Atos 8, 26 a 38, vai nos narrar também a conversão de um outro gentio, que da mesma maneira foi, assim que creu, foi batizado. A história de Filipe e do eunuco. Atos 8, 26 a 38 nos diz: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. A pregação do Evangelho também ela tem como resposta a conversão dos eleitos. Foi assim com Tício Justo, foi assim com Crispo, com mais alguns coríntios que se renderam após a pregação do Evangelho, foi assim também com o eunuco etíope. Então nós já vimos até agora que a pregação do genuíno Evangelho ela pode ter como resposta tanto a oposição dos ímpios como a conversão dos eleitos. E para os eleitos agora nós temos uma outra situação, que é o amparo de Deus na pregação do genuíno Evangelho. Nos versículos 9 a 11, nós vemos isso. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus.
A visão de Paulo veio da parte do Senhor, isto é, de Jesus. É significante que a mensagem utiliza a linguagem que o próprio Deus empregava no Antigo Testamento ao dirigir-se a seus servos. O Novo Testamento atribui a Jesus uma função e uma posição iguais às do próprio Deus Pai. A fórmula "não temas" se emprega regularmente nas teofanias veterotestamentárias para acalmar os temores de quem recebe a visão, ao ver que Deus se dirige a ele. Aqui, porém, as palavras dizem mais respeito aos temores de Paulo quanto à sua própria posição diante dos seus oponentes em Corinto. Paulo, ao invés de temer aquilo que poderiam fazer-lhe, deveria pregar a palavra de Deus sem medo. E Paulo já tinha tido experiências de ter fugido de lugares e ter sido já perseguido pela pregação do Evangelho. Era natural Paulo ter temor pela sua segurança em pregar o Evangelho, porque ele já tinha passado por situações adversas nessa mesma viagem missionária. Mas aqui Deus vai falar a Paulo para não temer, para falar e pregar evangelhos. Os tempos empregados no grego talvez sugiram que Paulo deve continuar pregando conforme estava fazendo até então. A ordem vem reforçada pela promessa de que o Senhor estará com ele. Esse tipo de promessa era uma forma de assegurar aos que Deus chamara para servir-lhe de que teriam forças para cumprir o seu mandamento. Além disso, Deus tinha muito povo na cidade. A conexão do pensamento parece ser que, visto ter Deus muitas pessoas em Corinto para serem ganhas para o Evangelho, Paulo não será impedido de continuar sua obra missionária por atos hostis, até ter sido completado o propósito de Deus. A expressão, no entanto, é incomum, pois emprega o termo povo para os que ainda não estão convertidos. A declaração indica, portanto, a presciência divina do sucesso do Evangelho em Corinto. Fortalecido por esta mensagem, Paulo podia aguardar seu duplo cumprimento, a sua própria proteção contra a perseguição e a evangelização bem-sucedida. Assim, da permanência prolongada de Paulo na atividade de pregar a palavra de Deus, deduzimos que muitas pessoas afiliaram-se à igreja, porque essa foi possivelmente o período mais longo que Paulo passa em uma cidade pregando o Evangelho. É-nos dito que Paulo ficou 1 ano e 6 meses em Corinto pregando o Evangelho. E Paulo, em 2 Coríntios 12, 9 a 10, nos declara: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. E nesse capítulo 12 e no capítulo 11 de 2 Coríntios, Paulo vai relatar aos próprios coríntios o quanto ele já havia sofrido por causa da pregação do Evangelho, quantos açoites, quantos perigos ele já tinha passado. Mas ele sabia que a graça de Deus estava com ele. E isso deve também bastar a nós sabermos que a graça de Deus nos ampara. E isso deve nos impulsionar na pregação do genuíno Evangelho. Concluindo, portanto, meus irmãos, a pregação fiel do Evangelho sempre terá resultado ou resposta.
Para os ímpios será oposição, pois o evangelho é tal qual um espelho que reflete o que a pessoa é. Traz à luz os pecados, mostra quem realmente a pessoa é. E os ímpios não gostam de se ver refletidos por esse espelho lúcido, limpo. Preferem se ver em um espelho deformado. Todas as vezes que somos confrontados com a verdade, todas as vezes que são confrontados, os ímpios, todas as vezes que são confrontados com a verdade, preferem se opor como defesa. Já para os eleitos, quando deparados com a sua imagem real, veem que estão sujos, manchados pelos pecados e carecem do perdão de Deus. Carecem do lavar regenerador do sangue de Cristo derramado na cruz, que os torna mais alvo do que a neve. Uma vez convertidos, estão aptos para testemunhar o que Deus fez por eles, sabendo que Deus estará com eles na pregação do Evangelho, mesmo em meio a perseguições, serão sustentados por Deus. Eu estou contigo, é a força e o consolo de toda a igreja em sua missão. Lembremos da promessa de Deus a Josué, em Josué 1:9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, seu Deus, é contigo por onde quer que andares. 3 aplicações práticas para nós nesta manhã. Primeira, devemos pregar o Evangelho a todas as pessoas. Paulo não fez acepção de pessoas, ele começou a pregar aos judeus, depois que os judeus se opuseram, ele foi pregar aos gentios. Então, devemos pregar o Evangelho a todas as pessoas, sem fazer acepção de pessoas. O converter é obra do Espírito Santo. Segundo, a pregação do Evangelho é o meio pelo qual os eleitos são alcançados. Nós vimos isso, Paulo pregando, Tício Justo, Crispo e no Filipe pregando ao eunuco. A palavra, quando é pregada, os eleitos são alcançados. E terceiro, não devemos temer as perseguições. Quando estamos pregando, não devemos temer as perseguições quando estamos pregando o Evangelho, pois temos a promessa de que Deus está conosco. Que Deus nos abençoe e torne de fato a nossa fé operosa na pregação do genuíno Evangelho. Amém.